Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar uma olhadinha aqui em reações de adição, tá? Isso é de Química Orgânica, normalmente terceiro ano do ensino médio. E aqui são alguns tópicos importantes que a gente vai comentar aí durante o vídeo, tá? Nas reações de adição, o que nós temos? Adição, quer dizer, entrada. Nós vamos, alguns átomos entrarão na molécula, né? Então por isso que é reação de adição. Então o que acontece? Nós temos os alcenos, ou os alcinos, também. Os alcinos são 3 ligações, né, covalentes, e os alcenos são 2. O que acontece? Vai haver o rompimento de uma dessas ligações e esse átomo vai entrar aqui e esse átomo B vai entrar aqui no lugar da dupla. Então, como o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações, quebrando a dupla ligação, vai entrar um elemento aqui e um elemento aqui. A molécula vai ficar desse jeito. Então o alceno vai se transformar num alcano. Então alcenos ou alquenos ou olefinas. Tá? Essas reações de adição são entre um alceno, pode ser de cadeia mais longa ou cadeia curta, não importa, e o hidrogênio H2, quer dizer, 2 Hs aqui que vão entrar no lugar da dupla. Ou pode ser Cl2, ou pode ser o HCl, tá? Ou pode ser água, normalmente, tá bom? Então, qual é o princípio? As insaturações, quer dizer, as duplas, são convertidas em ligações simples pela entrada de elementos na molécula, tá? A primeira situação que nós vamos ver é a hidrogenação catalítica, quer dizer, a entrada do hidrogênio. Por que catalítica? Porque para quebrar a molécula de hidrogênio, porque essa ligação do hidrogênio tem que ser quebrada e o hidrogênio atacar a molécula do eteno, tá? Do alcano. Nesse caso é o eteno. Ela vai atacar aqui, quebra essa dupla ligação, né? E aí o outro hidrogênio pode entrar aqui. Então eu preciso de um catalisador para fazer esse processo. Nós vamos falar um pouquinho de catalisadores lá na frente. Então a dupla desaparece e eu vou ter os 2 hidrogênios sendo inseridos na molécula, tá? Ela se transformou de um alceno em um alcano. Os catalisadores podem ser metais como níquel, platina e paládio. Eles têm algumas propriedades que ajudam a enfraquecer essas ligações. E aí facilita a reação, acelera o processo. A indústria costuma fazer hidrogenação. É um dos exemplos, né, de reações de hidrogênio de adição. Especialmente hidrogenação, pegando óleos vegetais e quebrando duplas. Por exemplo, você pega óleos vegetais, ácido oleico, né, ou compostos que tenham dupla ligação, e você quebra a dupla ligação. Às vezes a molécula tem 18 carbonos, mas uma dupla só, ou às vezes 2. Eles são líquidos, né? São óleos. À medida que você quebra a dupla ligação, inserindo aqui hidrogênios, essa estrutura se torna pastosa, se torna ideal para se produzir, por exemplo, margarinas. Então você tem o óleo líquido sendo convertido numa pasta, tá? E aí se adiciona amaciante, se adiciona aromatizantes para tornar essa margarina mais palatável, né? Bom, aqui fala um pouquinho de catalisador. O catalisador aumenta a rapidez da reação. O catalisador ele não é consumido na reação, lembre-se disso. O catalisador propicia um novo mecanismo de reação, determinando uma menor energia de ativação. Portanto, uma reação mais rápida, tá? Os catalisadores são esses daqui, como eu já falei. O que eles fazem? Eles absorvem tanto o alceno quanto o H2. O que acontece? Eles têm em sua superfície estruturas, né, que vão acabar aderindo, absorvendo
esses gases e enfraquecendo as ligações entre os átomos. Percebam que são gases, né? Então esses gases vão se chocar com essa placa, vão enfraquecer as ligações, e os gases outros de outras do outro componente, do outro reagente, vai poder se chocar ali também e processar a troca da dupla pelo hidrogênio. Ó, eu tenho outro processo de adição que são os halogênios. O que é halogênios? Daquela família 7A. Eu tenho, por exemplo, o Cl2, o BR2, o flúor, que também pertence a essa família, não faz reação de hidrogenação, porque as reações são muito rápidas. Então o F2 pode causar reações explosivas, então não interessa, né? Tão rápida que é explosiva. E o I2 também seria um componente dessa família, só que o I2 a reação é muito lenta, então dificulta a formação do halogênio, da inserção do halogênio na molécula. Perceba que o cloro eu tenho Cl2, essa ligação tem que se romper e o cloro vai atacar a molécula do alceno, tá bom? Entra um, depois entra outro. Mas para quebrar essa ligação do cloro, eu preciso de algumas condições. E eu tenho a necessidade de ter um comprimento de onda, uma luz, um determinado comprimento de onda que favorece a quebra dessas ligações, tá? Então, a reação vai acontecer na presença de luz, tá? Adição de haletos de hidrogênio, por exemplo, o ácido clorídrico, né? O HCl. Também eu posso fazer a quebra aqui, né? O hidrogênio, ele é ionizável, ele se separa do cloro com uma certa facilidade, porque é um ácido forte. A própria presença do H2 já catalisa a reação. Então o H2 entra num lugar e o cloro entra no outro. Olha a substituição ocorrendo aqui, tá bom? Adição de água ou hidratação. O que eu tenho aqui? Eu tenho um alceno e a água vai se decompor, liberando H e OH-, e eles vão se inserir. Primeiro entra o H, quebrando essa dupla ligação, né? Primeiro entra o H e depois entra o OH do outro lado, formando o quê? Formando álcool. Isso é uma das maneiras de produção de álcool, diferente daquela produção de álcool a partir da cana-de-açúcar, tá? Isso aqui é um derivado de petróleo. Eu consigo produzir o etanol. E o meio para ocorrência dessa reação é o meio ácido. O que catalisa a reação é um meio ácido. Então eu forneço um ácido, né? Além do H+ que se forma aqui, eu vou ter um ácido que vai propiciar a aceleração da reação. Percebo que em todos os casos está havendo o quê? Adição de estruturas ao alceno, tá bom? Existe uma regra de Markovnikov, que é a seguinte. Imagina você uma molécula que ela a dupla está no meio. Vamos ver se eu tenho alguma aqui. Não tenho nenhuma, não vou ter nenhuma. Não vou ter nenhuma. Aqui, não, esse aqui mesmo. Os dois carbonos são iguais, porque é H2C e H2C. O cloro, vamos pegar aqui, por exemplo, esse caso aqui. Ó, o hidrogênio pode entrar em qualquer um desses carbonos, porque eles são iguais, tá? Mas acontece que quando eu tenho situações em que eu tenho diferenças entre os carbonos, por exemplo, esse é o carbono secundário, esse é um carbono primário, são diferentes esses carbonos, tá? Se o hidrogênio do ácido clorídrico entrar aqui, vai dar um resultado, e o cloro vai entrar aqui. Mas o hidrogênio pode entrar no primeiro e o cloro entrar no segundo, quer dizer, formam-se dois compostos. Olha o caso aqui, ó. Tá? O hidrogênio entrou aqui, no segundo carbono, e o cloro entrou no primeiro, seria o primeiro carbono. Aqui é o contrário, o hidrogênio entrou no primeiro e o cloro entrou no segundo.
São dois compostos diferentes, com propriedades diferentes. Poderiam se formar os dois? Poderiam. Só que experimentalmente Markovnikov descobriu que existe uma preferência do hidrogênio a entrar em determinados carbonos. A regra é a seguinte: o hidrogênio entra no carbono que já tiver mais hidrogênios. Ó, esse tem um, esse tem dois. Então o hidrogênio preferencialmente vai entrar aqui, ó, nesse carbono. Então o composto preferencialmente formado é esse, não esse. Tá? O hidrogênio não tem preferência em entrar aqui. Por questão de estabilidade, por questão do mecanismo de reação, o hidrogênio vai entrar no carbono que já tem mais hidrogênios, tá? Isso está relacionado ao mecanismo de reação. Aqui está falando da regrinha de Markovnikov, tá bom? Está explicando aqui, depois vocês dêem uma olhada, tá bom? Ele está dizendo da adição de ácido clorídrico, mas isso vai acontecer com ácido iodídrico, com ácido bromídrico e com a água, a mesma situação. O hidrogênio dessas moléculas vão entrar em carbonos que já estão mais hidrogenados, que já tem mais hidrogênios na molécula. Eu vou parar aqui, tá? E eu continuo na sequência, tá bom? Muito obrigado, eu vou fazer um vídeo 2.